esse é um círculo virtuoso, porque você começa a atender melhor o paciente, dá uma atenção maior, você consegue visualizar o paciente muito mais olho no olho, você tem tempo para explicar todas as questões para o paciente, diagnóstico, tratamento, risco de complicação, tipo de cirurgia, como você vai fazer o acompanhamento desse paciente ao longo desse tratamento. Então, no atendimento particular, você tem condições, você tem possibilidade de fazer isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais uma live especial do CVM Cash Premium. CVM Cash Premium, que é uma linha editorial especial de conteúdos, onde eu entrevisto um aluno ou aluna do CVM, na verdade um mentorando ou uma mentoranda do CVM. E essa entrevista, esse bate-papo, não é com qualquer um aluno, são com alunos que vivem hoje predominantemente ou exclusivamente do atendimento particular e que utilizam as técnicas do método CVM, mais especificamente de médicos ou médicas que participam do nosso grupo de mentoria, Mentoria CVM. De tudo isso, deixa eu chamar aqui meu convidado de hoje, Dr. Fernando Melo. Fernando, meu amigo, primeiramente, deixa eu te agradecer, aceitado o convite. Essa é uma live especial, é especial para mim, eu acredito que deve ser especial para você também, porque é uma forma também da gente celebrar, é um marco, pelo menos é o que a gente busca, né, mostrar para vocês. Para quem ficar até o final aqui, eu te garanto, você não vai perder o seu tempo. A história do Fernando, ela é muito inspiradora. Então, antes da gente começar, como já é tradição, eu preciso fazer 3 perguntinhas aqui para você, cara. E a primeira é: Fernando, hoje, consultório particular, Salvarte, representa predominantemente ou exclusivamente o seu rendimento? Meu nome é Fernando Melo, sou cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião de João Pessoa, na Paraíba. E para mim é uma honra muito grande estar compartilhando esse espaço, esse momento aqui com meu mentor e meu amigo, Sidney. E é curioso que a gente criou uma ligação pelo digital e depois começou a estabelecer uma ligação pessoalmente. Ele esteve aqui, me visitou e assim foi motivo de muita alegria. E assim a gente realmente criou uma parceria, criou realmente uma amizade. E é incrível como o digital ele consegue fazer isso. Mas deixa eu ir direto à sua pergunta, tentar responder. Na verdade, predominantemente, tá? Eu queria te falar, olha, eu estou só no consultório particular, meu consultório está voando, ele está espetacular. Mas segura aí, tem mais 2 perguntas, Tá bom. calma, não precisa explicar agora. Segunda pergunta, e se é predominantemente, significa que você hoje não depende de outros vínculos. Você está em outros vínculos porque você quer, porque você escolheu, porque é importante para você. Certo? E a terceira pergunta, calma aí, segura. São 3 perguntas para a gente validar. Por isso que eu falei, não é qualquer um. A gente acha, né, que isso é fake, que isso é montagem e tal. Você falou que a gente tem amizade e tal. Mas vocês podem acreditar ou não, mas a gente não combinou bolhufas nenhuma antes de entrar aqui. Apesar do Fernando ser hoje a gente poder se chamar de amigo, mas ele não tem nem ideia do que eu vou perguntar. A terceira pergunta é: você respondeu a primeira, que você vive predominantemente do particular, né, a Salvarte, a sua clínica. Você tem outros vínculos, mas é porque você ainda quer, porque você gosta. E a terceira pergunta é: você conseguiu esses resultados hoje através das técnicas do método CVM e da mentoria CVM, sim ou não? Na minha deixa eu só fazer uma parte aqui. Pronto. Como eu sou tenho um pouco mais de idade que você, o programa do Silvio Santos tinha botava uma criança dentro de uma cabine, aí colocava um fone de ouvido e a criança perguntava para a criança: você quer trocar essa bicicleta que você acabou de ganhar por um chiclete? Aí a criança fazia sim. Mas a minha resposta é sim para o CVM sempre. Boa. Não, por que eu faço essas 3 perguntas, tá, Fernando? É porque você sabe, né? Um dia você esteve do outro lado. Então, um dia você também foi cético. Um dia eu fui cético. Então, é totalmente normal. Então, a gente faz essas perguntas exatamente para, nos primeiros minutos, a pessoa entender que, cara, a gente tá falando sério aqui, não é brincadeira. Agora sim, já que você tem os pré-requisitos para fazer parte desse conteúdo, meu amigo, se apresente com mais tranquilidade agora. Tá. Agora eu vou deixar você falar. Então, complementando, eu sou gastrocirurgião, eu tenho uma formação na Universidade Federal de Pernambuco, fiz também toda a minha formação de residência médica, especialização em gastrocirurgia em Recife, e me mudei há 14 anos para João Pessoa. Foi uma opção, eu e minha família, a gente decidiu, foi uma decisão, claro que é sempre difícil a gente fazer uma mudança de estado, se afastar da família, mas do ponto de vista pessoal, eu acho que foi muito enriquecedor. Tenho que dizer a verdade, Recife é um centro, é uma metrópole, se eu comparar particularmente com João Pessoa, e a medicina em Recife é mais avançada. Então, eu posso dizer que eu tive uma perda nesse sentido. Mas, por outro lado, eu tive vários outros ganhos. Comecei a entender que o papel, às vezes, de uma pessoa que fez uma formação fora
ele começa a ser um papel também de um reverberador de conhecimento, um transmissor de conhecimento. Isso me ajudou muito a entender minha função, de repente, como professor. Eu ingressei na carreira acadêmica e sendo professor, e aí trabalhei durante 10, 11 anos em faculdades, e foi algo de muita importância, muita relevância, porque facilita muito a comunicação. Eu acho que faz com que você tenha um crescimento, faz com que você sempre se atualize, se recicle. Então, isso é muito motivador também. Mas João Pessoa, como cidade, é uma cidade espetacular para se morar. Ó, e como é que você conheceu o Tá. CVM? Foi pelo digital, foi pela internet, eu não consigo lembrar se foi exatamente pelo Facebook ou se foi por e-mail, através de e-mail, propaganda de e-mail marketing, mas acabou que eu tomei contato com o CVM e aí comecei de alguma forma a namorar, a paquerar, a namorar, e aí em fevereiro de 2020 é que eu realmente entrei no CVM, adquiri o curso, e realmente foi uma virada de chave, foi algo engrandecedor, transformador. Como a gente conversa lá na própria mentoria, é um portal que se abre. Eu já tenho 21 anos de formado. Então, quer queira, quer não, isso os conhecimentos. Formou cedo, formou com 15 anos? A barba branca denuncia. Mas, Ah, isso é charme, rapaz. mas a verdade é que eu, com 19, 20 anos de formado, talvez tivesse um pouco de resistência a entender que eu não conseguiria naquela altura fazer uma nova medicina, me capacitar profissionalmente, não na especialidade, como gastro-cirurgião, mas como médico. Então, talvez eu não conseguisse enxergar isso. E o CVM me fez enxergar isso. Me deixou muito mais claro como a gente tem um potencial de ser um médico muito melhor, muito mais completo, quando a gente aplica um método, aprende e aplica um método, e você pode ser muito mais humano com o paciente, muito mais empático, e abordar não só a queixa, a dor do paciente, mas avaliar ele como ser humano, com todo o contexto social, emocional. E o cirurgião, ele é muito pragmático, né? Ele é muito voltado para fazer o diagnóstico da doença, operar, tratar, tentar curar, e vai muito disso. E eu acho que o CVM ele conseguiu ele me possibilitou, ele me credenciou a ter uma visão maior, mais ampla, um horizonte muito maior da medicina. Que massa. Mas nem sempre foi assim, né? Para quem muitas vezes está, como um dia você esteve, e eu estive também. Cara, eu vivi o círculo vicioso, né? Que é o que como a gente chama esse momento em que a gente se sente frustrado, né, Fernando? Porque, cara, a verdade é um fato, né? Não é uma opinião, é um fato. A gente estuda tanto, cara. A gente estuda para passar no vestibular, depois estuda para sair da faculdade, aí depois quando a gente acha, beleza, venci, agora eu vou. O pessoal, não, calma aí, tem a residência. Aí, pô, a residência é puxado demais para entrar, cara. Aí você vem, porra, aí agora para sair é mais puxado ainda. As pessoas vão falando, né? E quando você tiver, faz mais um título, passa num concurso, entra no, e a gente vai fazendo, né? Vai fazendo. No meu caso, faz o mestrado, vai ser servidor público, e a gente vai caindo, né? A gente vai acreditando no que as pessoas vão falando, e eu acho que quem entra no CVM se identifica muito com a nossa mensagem, é a pessoa que, cara, sabe que o que ele fez, o que ele faz é muito valioso, que quando ele olha pro que ele tá fazendo, ele vê, cara, mas, tipo, não era isso. Não foi para isso que eu fiz medicina, não foi para isso que eu me capacitei tanto, não foi para isso que eu abdiquei de tanta coisa, né, Fernando? Então, a gente é amigo, exatamente por ser amigo, eu preciso ser brutalmente honesto aqui nesse início de live, porque você sabe disso também, né? Que é uma das coisas que eu falo muito, que a verdade vende, o que mais vende, seja para os nossos pacientes, seja para nossa família, seja para os nossos amigos, para os nossos sócios, é a verdade, para os nossos clientes. Então, a verdade é que você, meu amigo, você deu trabalho no início, né? E você usou um eufemismo aí, né? Você falou, eu tinha uma resistência. E eu não tô reclamando disso não, tá? Porque eu, de vez em quando, como um bom ser humano, eu até reclamo, sim, que eu recebo uma carga muito grande, sabe, Fernando, de energia, cara. Imagina 1000 médicos que estão com essa energia, cara, de uma frustração muito grande com a profissão, que acaba repercutindo na família, na saúde, e que entra no CVM que muitas vezes acha que de uma hora para outra eu vou resolver o problema dele ou dela, sabe? Então é uma carga muito grande, sabe, que eu recebo, cara, e que com a ajuda de vocês hoje, que se tornaram, né, a família CVM, você, os mais próximos de mim, que estão lá na mentoria, que se tornaram amigos, cara, me ajudam muito, não tem noção. Mas a verdade é que é puxado, sabe? Você estava num momento difícil, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque hoje é fácil falar, quem olha você hoje fala assim, ele já era sucesso, ele sempre foi sucesso, ele sempre foi feliz, ele sempre foi uma pessoa muito plena. Você passa isso, Fernando, não sei se você sabe, alguém já te falou isso, mas eu acho que eu nunca te falei, mas você passa uma segurança, você passa confiança, você passa paz, você passa
faça para a harmonia. Mesmo nos seus momentos difíceis, que a gente está junto há 3 anos, você passando por o seu deserto, você estava passando por suas dificuldades profissionais e pessoais, e eu falando com você, e eu pensava, meu Deus, como é que ele tá tão sereno? Porque se fosse eu, cara, eu estaria, tirando a cabeça. Então, quem olha para você hoje, e você falasse disso, do início lá, como é que tava? Naquele momento que você conheceu a Tá. gente. Fala um pouquinho, por favor. Em fevereiro de 2020, eu diria assim, no começo de 2020, eu estava com a ideia de investir mais no consultório. A intenção de investir mais no consultório. Essa era uma ideia independente, não tinha ainda pandemia, né? E eu não sabia exatamente como fazer isso. A realidade era essa. Eu não sabia, eu não tinha um norte. Eu tinha a intenção de potencializar meu consultório. Eu achava que eu tinha muito mais a oferecer dentro do consultório e para uma satisfação pessoal também, crescer no consultório. Nessas alturas, eu tinha os 2 vínculos públicos, eu tinha um consultório atrofiado e eu dava aula em 2 faculdades. Então, eram 5 vínculos. E isso é uma sobrecarga muito grande. Eu estava querendo fortalecer realmente o consultório, mas não sabia que rota seguir. E aí, o CVM entrou na minha vida, quando o Sidney falou sobre a situação de não ter sido fácil. Talvez eu entenda isso, Sidney, como essa experiência que eu já tinha, essa vivência médica. Eu já era formado há 18, 20 anos, então isso talvez, na minha cabeça, eu entendesse, não, eu já sou um bom profissional, eu acho que eu só preciso melhorar meu consultório, ponto. Eu achava que era isso, então talvez isso tenha sido uma resistência grande para que eu pudesse assumir, absorver e entender que um curso, um método, uma forma de ver medicina diferente, de aplicar um cuidado maior, eu não tivesse tido acesso a isso ainda. Eu acho que já bastava a medicina que eu conhecia. Eu acho que era muito isso. Por isso que eu tive essa resistência inicial. E tem um agravante aí, que você nem precisa dizer, mas que é um elefante rosa na sala. Cara, 2 garotos, velho. Porque barba, eu nunca, eu até gostaria de ter uma barba dessa charmosa como a sua. A minha barba é dura e cheia, né? Dura de achar e cheia de falhas. E aí o que eu faço? Eu fico tirando. Aí até, quem é próximo, eu tirei a barba esses dias, cortei o cabelo, a minha irmã tava do meu lado e disse, ficou 10 anos mais jovem. E é isso, então eu imagino que, cara, é normal também. Eu no seu lugar, eu não pensaria diferente. Eu disse, cara, isso é... E logo em 2020, né, Fernando, não tinha esse Boeing 747 de provas de depoimentos, né? Não tinha... Era só o Arthur, e era o lastro, né, desse método, e até hoje, inclusive, ninguém bateu os resultados do Arthur, e eu acho que vai demorar para bater. E, cara, e muita vontade, sangue no olho. Então, cara, era normal. Se eu fosse você, talvez eu nem tivesse entrado, essa é que é a verdade. E é por isso que talvez muita gente demora 1 e até 2 anos para entrar no CVM. Ainda vou Então acrescentar é normal. uma outra questão. Eu vou te confessar que eu nunca tinha feito nada de curso digital. E isso, então, para mim era interrogação. Não tenha dúvida nenhuma. Eu fui pesquisar quem era você, quem era Arthur, o que fazia. Enfim, queria ter conhecimento onde é que eu estava pisando. Eu queria ter uma ideia e se isso ia dar certo. E eu acho que é sempre uma objeção que surge na cabeça da pessoa que vai adquirir um curso, que vai fazer uma compra. Será que isso serve para mim? E vai fazer um investimento que também não é barato. Né? Será que isso é para mim? Será que é válido? Será que são pessoas confiáveis? Será que eu vou me adaptar a isso? Será que eu vou começar e vou me interessar e fazer até o fim? Como é que é esse método? Com 5 vínculos, como é que eu vou colocar isso em prática? E outra, quando houve a venda do curso, eu fiquei com interrogação na cabeça. Poxa, eu estou tendo acesso a uma aula, mas quando é que é a próxima? E a terceira, e a quarta, e a quinta? Está demorando. Será que vai dar certo esse curso? Será que tem muita gente? Será que eles conseguiram fazer todas as aulas? Então, você fica... essas interrogações vão surgindo na sua cabeça. Como é que você lidou com todas essas objeções? Que eu repito, normalíssimas para a época, inclusive. Hoje fazer um curso online, cara, é a coisa mais normal do mundo depois da pandemia. Mas naquela época, fevereiro de 2020, pré-pandemia... Pois é. E mais, quando a gente começou a ter contato com os outros colegas médicos, eu percebia que eu estava muito atrás. Quando eu digo atrás, do ponto de vista digital. Então, eu não tinha Instagram. Se eu tinha Instagram, eu devia ter 17 seguidores. 15 da família. Enfim, era algo completamente inédito. Era muito difícil de eu começar a me acomodar, a me adaptar a essa novidade digital. E eu, de fato, eu saí atrás. Né? Entrava nos grupos e o pessoal ficava falando, não, porque eu comprei um ring light assim, eu estou comprando um microfone de lapela assado, e eu vou gravar um vídeo assim, um vídeo assado, eu uso a técnica assim, a técnica assada. E eu não sabia, eu tinha acabado de entrar no Instagram, então eu mal sabia receber uma mensagem, mandar uma mensagem. Eu não sabia a dinâmica da coisa. Isso foi bem curioso. Mas aí veio a pandemia, né? E a pandemia fez com que eu acelerasse, tivesse tempo para acelerar.
E aí eu diria que, vamos dizer assim, não era uma competição, mas aí eu comecei a entrar em pé de igualdade com o conhecimento e o entendimento das coisas, o entendimento da dinâmica das coisas. E aí, se você me permite falar sobre isso, aí veio Qualquer coisa que a você queira, parte mano, fica à vontade. mais dolorosa dessa jornada. E eu vou tentar contar a história toda, vou tentar ser bem objetivo. Meus pais faziam Cirúrgico. bodas de ouro, 50 anos de casado, num sábado. Na quarta-feira de noite, meu pai teve um quadro de uma úlcera perfurada de estômago. Meu pai tem bastante idade. Tinha vários problemas de saúde, tem vários problemas de saúde. E aí precisou de ser operado de urgência. 3 dias antes de fazer 50 anos de casado com minha mãe. Eles moram em Recife, eu moro em João Pessoa. E dá para ter uma ideia de como minha cabeça virou. É porque é importante de dar o contexto que você é muito família, né? O valor família para você é muito importante. Isso E um é problema, importante falar, né? assim, era totalmente na minha área. Uma úlcera de estômago. Você sabia das consequências. Então, ele foi operado de urgência, bom, foi para UTI, ficou um tempo internado e aí, duas coisas muito importantes. Primeiro que recebeu uma assistência fabulosa, excepcional, sabe? De pessoas que são meus amigos, são colegas, mas são meus amigos, mas de uma equipe também multidisciplinar, de profissionais de geriatria, psicólogo, fisioterapeuta, enfim, toda a equipe de saúde, eles desempenharam um papel tão fantástico e salvador que fez com que ele conseguisse passar por isso. Ele tem inúmeros méritos, mas a equipe também teve muitos méritos. Ele sobreviveu a isso. E isso foi durante a pandemia, não esquecer, foi durante a pandemia. Então, a gente ficar com uma certa restrição de contato, minha mãe, meu irmão, isso foi muito chocante para mim. Só que, por um outro lado, eu vi que aquela assistência que ele recebeu lá, ela serviu para mim de inspiração para que eu abrisse uma clínica com esse tipo de visão sobre o idoso, de visão de assistência multidisciplinar, ou seja, com vários profissionais cuidando do paciente. Então, isso foi isso. De excelência. De atenção que a gente fica pregando direto no CVM, que é foco total no paciente. Então, isso foi absolutamente um diferencial e me atinou para a necessidade de fazer isso aqui em João Pessoa. Claro, não em caráter hospitalar, caráter ambulatorial, de consultório, mas a gente procurou trazer esse tipo de filosofia e esse tipo de assistência de forma mais integrada e multidisciplinar, e que eu acho que é algo que existe pouco aqui no Brasil, esse tipo de assistência. Infelizmente, né? E aí nasceu a ideia da Salvarte, e hoje você oferece esse serviço para as pessoas que você cuida. Massa. É uma frase que um mentor meu fala, que o problema é a solução, e que a gente adaptou aqui, né, para ame o problema, né? E aí você pegou o limão e fez uma limonada no linguajar popular. Fernando, mas assim, aí eu queria te perguntar, eu acho que a gente já explorou um pouco isso, né? Essa questão das dificuldades de, por exemplo, de começar, cara, uma parada na internet, uma parada com um método novo, uma parada que não é ensinada em lugar nenhum, na faculdade, na residência, ainda por 2 médicos jovens. Como é que foi, Fernando? Fala um pouquinho da implementação do método, né? Como é que foi para você? O método é algo inovador, eu posso falar assim, porque a gente começa a ter acesso a conhecimentos que a gente até poderia ter tido contato na faculdade, mas ou não teve, ou se teve foi de forma muito superficial. Então, situações como relação médico-paciente, só que essa relação médico-paciente minha era uma relação que eu achava que era muito boa, só que hoje ela é profunda. Ela é profunda. Ela é melhor, profunda. né? Ela pode Eu diria que ser ela era melhor, assim, né? e hoje ela é assim. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu tinha uma ligação com o paciente. É o que seus pacientes dizem, né? Segundo os meus pacientes, segundo as minhas avaliações no Google. Mas, então, eu acho que esse aprofundamento da relação médico-paciente é apenas um dos elos dessa corrente. E aí a gente tem toda a melhora na comunicação, né? E aí a gente fala em comunicação tanto com o paciente, quanto com os outros colegas, quanto pessoas que trabalham na nossa rede de ação. Então, por exemplo, secretária, às vezes fornecedor, até pessoas com que a gente tem que lidar diretamente, a manutenção do consultório. Então, essa comunicação ela ficou muito mais aperfeiçoada e isso fez com que também estabelecesse um networking maior. E relacionamento é algo que é indispensável em todas as áreas da vida. Então, você estabelecer um bom relacionamento com as pessoas. E aí, a parte de gestão, a parte de marketing, a parte de finanças. Então, a reboque de tudo isso, o CVM ele conseguiu
dar uma orientação em cada área dele. Ele conseguiu abrir ou dar princípios em tudo isso, em gerência, em gestão, em marketing, em melhor comunicação. E isso realmente fez com que eu hoje sou um médico melhor por isso. Sou um médico muito mais completo, sabe? Por conta disso também. E assim, um dado bem importante é eu simplesmente me atinha, e eu sempre falo isso, eu sempre lia livros técnicos, livros sobre anatomia cirúrgica, sobre cirurgia laparoscópica, sobre técnicas cirúrgicas, mas a partir do momento que eu tive contato com o CVM, eu comecei a ler sobre livros de gestão, sobre comunicação não violenta, uma comunicação mais bem elaborada, entendendo, sendo muito mais empático com a pessoa, com o paciente, a partir de entender o que é importante. Então, livros como Essencialismo. Bom, eu tenho aqui um sem número de livros que eu posso mencionar e que eu não lia livro. Eu não lia livro. Eu só lia livro técnico. E eu posso dizer, Segredo de uma Mente Milionária, Essencialismo, Armas da Persuasão, O Mito do Empreendedor, e por aí vai. Foram livros que me fizeram crescer como ser humano, como pessoa, como médico, como gestor, enfim. Eu devo tudo isso a CVM. Mas, Fernando, o que foi mais difícil para implementar o método só no CVM? Porque aí a gente vai já entrar na mentoria. Porque as pessoas têm muita dúvida, assim, né? Como é que foi a implementação do CVM? Por que você simplesmente não só continuou no CVM, implementando o método só com o curso online? Por que você, por exemplo, mais lá na frente, entrou na mentoria? Eu acho que esse é o pulo do gato aí. Para ajudar os colegas a entenderem, né? Até aluno deixa eu CVM, só comentar que talvez tenha pessoas aqui que não sejam médicos, que nem saibam a sigla CVM. Total. É Círculo Virtuoso da Medicina. Isso. Círculo Virtuoso da Medicina. Que, na verdade, a gente... Por que é CVM? Explique aí, que eu acho que é importante para a sua audiência. Eu esqueci totalmente da sua audiência. Porque a gente viveu o círculo vicioso a vida toda. É isso. A gente viveu o círculo vicioso da medicina, como eu falei, eu tinha 5 vínculos, né? Poxa, com 40 e poucos anos, eu tinha 5 vínculos correndo de um lado para o outro e me matando de estudar para fazer aula e corrigir prova, entregar as notas da prova em tempo hábil e depois correr para o meu vínculo público, sair do vínculo público e ir para o consultório. Enfim, esse é o círculo vicioso. E o círculo virtuoso, ele vê o ser humano. Ele entende que o médico, ele tem família, ele tem amigos, ele tem vida social, ele precisa de botar a máscara primeiro nele, né, para que ele realmente possa respirar e depois coloque a máscara nos outros, como a gente fala no avião, né? Mas a verdade é que esse círculo virtuoso é justamente a gente entender que a gente tem condição de aprender, desempenhar e entregar uma medicina melhor sempre, um foco no paciente. Agora, isso só é real, só é verdade no atendimento particular. A gente não consegue reproduzir isso no atendimento público, porque o número de pacientes é muito grande, porque a infraestrutura não é adequada, porque a gente não tem um local para atender. Deixa eu só fazer um comentário, eu não vou nem dizer um local. Houve um dia que eu cheguei para atender no ambulatório e só tinha uma maca obstétrica, então só tinha essa maca para atender, não tinha água no consultório, o ar-condicionado estava quebrado e só tinha uma cadeira para o paciente. Isso. Ainda bem que na cidade que você mora é uma cidade fria, né? Aí o ar-condicionado não faz diferença. E isso é um desrespeito comigo, com o paciente, com o ser humano, com a saúde pública, com o residente que estava ali para aprender, enfim, com toda essa cadeia. E aí o fato é que a realidade é que a gente só consegue desempenhar uma medicina digna no atendimento particular, infelizmente. Infelizmente, né? Lamentavelmente. É uma palavra que eu infelizmente, né? Esse é um círculo virtuoso, porque você começa a atender melhor o paciente, dá uma atenção maior, você consegue visualizar o paciente muito mais olho no olho, você tem tempo para explicar todas as questões para o paciente, diagnóstico, tratamento, risco de complicação, tipo de cirurgia, como você vai fazer o acompanhamento desse paciente ao longo desse tratamento. Então, no atendimento particular, você tem condições, você tem possibilidade de fazer isso. No atendimento público, isso é inviável. E aí, o CVM ele também ajudou nisso. E aí, por que eu resolvi fazer a mentoria? Eu acho que, assim, eu comecei a entender bem a dinâmica, a aplicar tudo do CVM, só que eu tive uma dificuldade de ter mais resultados. Ou seja, de ter um número de pacientes maior. Eu atendia, eu aplicava o método, só que o número de pacientes estava aqui. Então, eu comecei a ver na mentoria, a vislumbrar com a mentoria, uma possibilidade de ter resultados melhores. A gente tinha pessoas em quem a gente se inspirar, em quem eu podia me inspirar.
vários colegas serviam para mim de inspiração. Então, isso fez com que eu me espelhasse neles. E aí, talvez alguém possa vir daqui a pouco espelhar em mim, se espelhar em outros colegas, e realmente a gente poder transmitir para ele como essa transição ela é importante. E você ir crescendo. E eu posso dizer, talvez eu não tenha tido um crescimento tão rápido quanto alguns colegas, mas o meu processo fez com que eu tivesse um crescimento linear. Eu não tive altos e baixos, altos e baixos. Você falou do Gui em alguma mentoria. O Gui, que é um coloproctologista de Maceió, Alagoas, também ele teve um crescimento, ele tem um crescimento até maior do que eu, mas um crescimento que foi sempre linear. E uma outra coisa, que talvez seja o mais importante, que você só consegue entender quando você entra na mentoria. A união, a união. Você falou hoje nos seus stories que tem um publicitário americano que já até falecido, Jim Roth, que a gente é o reflexo das 5 pessoas com quem a gente tem mais contato. E é isso. A gente ali na mentoria, quando a gente começa a ter contato com excelentes colegas, bons profissionais, pessoas capacitadas que aplicam um método, fazem uma medicina de excelência, a gente vai adquirindo esses ensinamentos. A gente vai se contaminando no sentido positivo. Então, é muito engrandecedor. Assim, a mentoria, ela é um degrau, assim, um upgrade que você dá, mas é uma consolidação. Eu acho que você fazer o curso do CVM para você fazer a mentoria, você começa a consolidar. E aí, eu acho que eu consegui obter resultados um pouco melhores em função disso. Incrível, incrível. Fernando, e aí eu queria falar um pouquinho contigo. Eu preciso falar dos momentos de ponto de inflexão, de dificuldade, porque as melhores histórias, elas são essas. Então, toda boa história tem picos e vales, né? E a vida é assim, né, Fernando? Essa parada de, um dia eu vou ser feliz. O Felizes para Sempre, ele é lindo na Disney, né? Nos contos de fada. Na vida real não é assim. A vida real tem momentos de dificuldades. É na dificuldade que a gente cresce, já diria o Silvio Santos, né? Você citou o Silvio Santos, é na crise que se cresce e tudo mais. Então, mas antes de te perguntar desse momento, desse ponto de inflexão para entrar na mentoria, eu queria te lembrar, eu queria, na verdade, te honrar, porque apesar de você falar, eu não tive os resultados tão rápidos e exponenciais como alguns colegas, justo, mas eu lembro até hoje um áudio que eu gravei, onde eu citava você pro grupo da Turma 3, como um exemplo. Era um domingo à noite, você estava mandando mensagem para mim no privado. Assim, domingo à noite, onde, tipo, uma pessoa que estava com 5 vínculos, que tem um valor de família muito forte, e não é mais um garoto que já tá aí na casa dos 40. Cara, era um momento pra você estar ali o quê? Cara, sei lá, curtindo sua família, dormindo, vendo um filme. Mas, cara, você me mandou mensagem, era 20 horas de Brasília, mais ou menos. Aquilo me marcou. E naquele dia, eu gravei um áudio falando sobre você. Falando assim, esse nível de comprometimento é o que faz com que alguém tenha resultado. Então, meu amigo, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Quer ir pro céu? Pergunta. De 100 pessoas você perguntar na rua, vai dizer quero. Beleza, então, assim aqui, você vai já morrer e já vai pro céu. Eu duvido que ela queira. Então, ninguém quer morrer. Vocês querem ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Ou seja, a pessoa quer faturar 25k por mês só de particular, quer ter uma clínica com o nome de Salvarte, quer ser uma referência, uma cidade onde os planos de saúde dominam, como João Pessoa, ter mais qualidade de vida, melhorar como pessoa, como ser humano, quer fazer uma medicina mais completa pelos seus pacientes. Mas na hora de dizer assim, não, tem que fazer uma live. A pessoa dá 3 mortal para trás e diz, como é, rapaz? Negócio de quê? Live. Não, tem que reestruturar sua consulta. 20 anos de formado, reestruturar minha consulta? Como assim? Deixar o paciente falar por 3 minutos, um cirurgião, um ortopedista. A Domila tá aqui, eu acho. Domila, Guido, ortopedista, deixar o paciente falar por 3 minutos. 3 minutos eu tenho 3 pacientes, pô. Tá doido? O negócio de falar 3 minutos. Então, eu falei que essa é uma live porque é uma live de celebração também, uma live onde eu honro os meus alunos. Se superaram não um concorrente, não um colega de grupo de mentoria, ou do CVM, ou de faculdade, o que quer que seja, superaram a si mesmos, meu irmão. E aí eu volto para a pergunta que eu queria fazer, né? Fechando esse parênteses, do comprometimento, do poder do comprometimento, né? Cara, a mentoria não é um ticket baixo. Cada vez mais, como eu tenho uma carrada de depoimento de que funciona o que eu faço e o que o meu trabalho é digno, quanto mais a gente valoriza o nosso próprio trabalho, menos a gente tem problema de falar sobre dinheiro. A gente entende que dinheiro é uma mera consequência. Seus pacientes pagam felizes, eles te honram, por isso que chama honorário, porque eles recebem uma assistência que eles não encontram em qualquer lugar. E recentemente, inclusive, você foi uma das pessoas que foi elogiada por um outro mentorando no nosso grupo, né? Pela assistência que você presta. Mas, da mesma forma, eu não tenho problema nenhum. Eu tenho muita alegria de falar que, cara, minha mentoria é um ticket alto. Principalmente falando para médico. O pessoal acha que todo médico é rico. Não é que seja rico. Ganha bem. Mas até para médico é alto. Como é que foi para você, cara, fazer esse investimento? Já tinha feito investimento no CVM, que não era baixo. E aí, vou fazer um investimento 10 vezes maior na mentoria. Como é que foi
isso, cara. 10 vezes não, na época não era 10 vezes, né? Era um pouco menos. Mas enfim. Dizem que cirurgião não pode tremer, mas eu tremi. Perdão, mas essa foi muito boa. Ah, cara, porque assim, eu tava no momento que eu tava abrindo o consultório. E não tava com o eu tava consultório abrindo bombando, o né? Você consultório. não Tava tava. abrindo o consultório. Então tem todo um custo envolvido na construção do consultório. É claro que você desembolsa um valor grande, você faz um investimento muito grande. E aí veio também um investimento na mentoria. E aí você fica aquela pulga atrás da orelha. Poxa, mas será que dá para fazer esse investimento? Eu vou me apertar muito? Será que é válido? E aí, talvez, Sidney, eu não tivesse feito a mentoria se eu não tivesse feito o curso. Pular direto para a mentoria, eu acho que seria algo muito difícil. Particularmente, aí que eu me conheço, eu não teria eu não teria No esse seu momento, né? discernimento, eu não daria esse salto de fé. Eu acho que eu me sentiria muito inseguro. Mas, cara, existem situações que você precisa ir. Não, é aquela conversa do cara, olha para a montanha-russa assim, e aí, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, botou o cinto, travou o cinto, acabou. Já foi, já foi. E eu não me arrependo em nenhum momento. Eu não me arrependo em nenhum momento. Você tava num Não, momento bom de não, grana, assim, tipo, não, cara, eu tô não, com dinheiro não, não. sobrando. Por isso que eu falei que essa live ia ser importante, principalmente para quem é aluno do CVM. Porque, cara, na boa, entre nós aqui, tá? É muito fácil. Por exemplo, com todo o mérito que ela sabe que a gente tem, com todo respeito, com toda a admiração que a gente tem com Helena. Helena voou, Helena tem um perfil executor e tudo mais, ela tem todo o mérito dela. Mas, convenhamos, é muito mais fácil fazer um investimento quando você Uhum. já está tendo resultado. É Não era o isso. seu caso. É isso, é isso. Ela se inseriu no método, ela entrou junto comigo, ela se inseriu no método, ela cresceu muito rápido e ela adquiriu já um capital. Ela tinha aquele capital para, de repente, fazer um alto investimento. Exatamente. Para Para reinvestir. reinvestir. Eu não. Eu fui para o método, eu comecei a aplicar, não tive resultado tão rápido, ainda tinha o custo do consultório. Então, assim, eu gastei muito da reserva que eu tinha nisso. Eu gastei muito da reserva que eu tinha no consultório. Então, isso me fez me deixar muito em dúvida. Mas eu fui. E realmente, assim, a mentoria, a gente fala de ponto de inflexão, de ponto de virada, e de fato ela fez com que eu pudesse ter realmente uma capacitação muito maior. E acho que talvez você vá perguntar em relação a que impactou mais para mim na mentoria. Se você quiser que eu já fale, eu já posso mencionar. Por favor, por favor. Todas as etapas da mentoria, todos os compartimentos da mentoria foram assim fantásticos para mim. Foi uma integração perfeita. Agora, franco, o fato de você ter um grupo fechado em rede social, onde você tem contato diariamente, eu acho que isso, às vezes, era um refúgio até meu. Algumas questões pessoais que a gente compartilhava, claro que não de modo aprofundado, mas que a gente dividia, compartilhava, debatia e deixava você mais tranquilo, te dava ideias, te dava soluções, você conseguia se afastar um pouquinho, às vezes, dos problemas ou encontrar ali naquele grupo fechado soluções para os seus problemas, da sua rotina médica, da sua rotina de consultório. Então, o grupo, a família mesmo, ela foi assim essencial, essencial. A mentoria a gente não é só um grupo de médicos, acaba sendo uma família virtual de médicos. E aí, mas só que aí eu tenho uma pergunta também que é difícil para ti, tá? É uma pergunta difícil. Porque, primeiro, eu falei assim, cara, você entrou na mentoria sem ter tanto resultado com o CVM. Aí você falou, cara, entrei, fui o salto de fé e não me arrependo. Só que no primeiro ano de mentoria, também não foi o ano que você explodiu, que você estava com dinheiro para reinvestir. Você renovou. E aí eu preciso te perguntar, por que você renovou, cara, se você ainda não estava tendo tanto resultado? Acreditar no método, a gente aprendeu isso lá no comecinho do CVM. Eu acreditei no método do CVM, eu acreditei na mentoria, eu acreditei em você, acreditei. Deixa eu dar um crédito muito importante na equipe. Que a gente está vendo aqui a ponta do iceberg. Mas tem toda uma equipe lá atrás de bastidores. Eu não sei se Adriano está aí, e eu tenho certeza que Adriano posso dizer, um irmão seu, é um cara que Eu chamo ele de é irmão, um cara literalmente. que sustenta muita coisa, né? E tem toda uma equipe por trás. E não é fácil a gente ter essa interlocução com a equipe. E, na realidade, Sim, a gente tem sim. que dar muito destaque para isso, porque não é o samba de uma nota só. Realmente é um grupo, é uma equipe, é uma família. E isso é que dá sustentação, é que dá a base para tudo. Eu acreditei, a verdade é que eu acreditei que de 2021 para 2022 eu ia ter uma melhora, eu ia ter uma evolução, eu ia ter um progresso, eu ia ter resultados melhores. A gente começa a entender a importância de métrica,
e talvez para as pessoas que não estejam muito acostumadas com isso, é da gente ter em números todos os nossos resultados, de janeiro a janeiro. Como é que foi o número de consultas, o número de pacientes que agendaram, que compareceram, que não compareceram, tudo que a gente teve de gasto, tudo que a gente teve de receita, de despesa. Então, tudo isso é absolutamente fundamental para a gente entender quanto a gente pode crescer, como a gente pode crescer, em que a gente deve investir. E eu entendi a mentoria como uma forma de investimento. Então, além de eu ter acreditado no método, para mim, eu incorporei aquilo como um investimento. E aí eu preciso te perguntar, o que você vive hoje, Fernando? Fruto de uma vida. E agora falando com a sua audiência, né? Tem até uma frase que me marcou muito num livro, fala sobre carreira médica, que me marcou muito aquela frase. Foi um diálogo, na verdade, não é uma frase. É um diálogo entre paciente e médico. O paciente fala, poxa, doutor, traduzindo pro nosso português aqui e tal, pro nosso momento, né? R$ 500, uma simples olhadinha no exame, aí isso o paciente pergunta, né? E aí o médico responde, não, é R$ 500 por uma vida de dedicação a estudo e a cuidar de outras vidas, fecha aspas. Então, é uma vida, né, cara, de investimento. E que, infelizmente, Fernando, a esmagadora maioria dos médicos ainda não acordou para isso, cara. E é por isso que toda vez que eu tô nos meus vales, lembra que eu disse, a vida é picos e vales, né? E apesar de alguns mentorandos, eu vou aqui lavar roupa suja na live, apesar de alguns mentorandos achar que só a vida deles é difícil, que a minha é fácil, não é, cara, não é. A vida de todos nós é difícil. Cada um de nós tem tem os nossos ônus e os nossos bônus, né, pelas nossas escolhas. Então, mesmo nos meus momentos de baixa, de vale, como eu tô vivendo agora, e você sabe disso, os mais próximos sabem, cara, eu sei que eu tô fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu sei que tudo vai valer a pena, tudo vale a pena, porque a gente faz isso, tipo, nunca foi por dinheiro. E faz medicina, a medicina raiz, a boa medicina, nunca foi pelo dinheiro. Nem nunca vai ser. Mas o dinheiro, exatamente por não ser pelo dinheiro, o dinheiro, ele acaba vindo como consequência. Então, é uma vida de dedicação. Você se dedicou uma vida inteira. E 3 anos, meu amigo, saindo fora da caixa. Médico que não é mais um menino, não é o médico da geração iPhone, entendeu? Que já... minha filha tem 4 anos, a Luísa, ela pega, sei lá, uma revista, ela quer fazer assim, ela pega o meu computador, ela acha que tudo é touchscreen, né? Cara, você se reinventou, meu irmão. Você se reinventou, você quebrou todos os preconceitos que são externos, que é entrar numa live, que é se expor para os colegas, você quebrou os preconceitos internos. Então, assim, o que você vive hoje, você pensa assim, caramba, eu não imaginava que eu fosse viver isso tão rápido. Isso pode ser profissionalmente, pode ser pessoalmente, não importa. Primeiro, deixa eu contar só um exemplozinho, uma historiazinha mínima. Eu tenho no meu consultório, essa semana, uma colega de bem mais idade, ela entrou em contato para marcar uma consulta. A consulta não era para mim, era para um outro colega. Esse colega também só faz atendimentos particulares. E ela perguntou sobre como era a consulta, se ele atendia bem, quanto era o tempo de consulta e onde era o consultório, algumas informações. E quando foi passado o preço, ele fazia a consulta, ela falou, tá, obrigado, e desligou. E aí a secretária fez esse comentário comigo. Eu falei, como é o nome da colega? É Dona Fulana. Essa colega, ela era minha paciente quando eu atendia por convênio. E aí, ela hoje deixou também de ser minha paciente, porque eu não atendo mais por convênio, eu só atendo particular. Então veja que o próprio médico, ele tem muita resistência ainda a essa questão de preço. O próprio médico, ele tem essa resistência. Ele vai ao colega, faz uma consulta de 10, 15 minutos, porque ele atende pelo convênio, mas ele não desembolsa 400, 500, 600, quantos reais forem por uma consulta, onde você vai ter atenção, dedicação, experiência, ou seja, uma série de adjetivos que implicam em foco total no paciente, né? E ela não, ela prefere ir para um colega. Eu não há nenhum demérito do colega, mas o sistema que faz com que você atenda plano de saúde faz com que você atenda 15 minutos de consulta. É isso. É simples assim. Não tem como você fugir disso. Então, ela prefere isso. Mas a gente hoje entende medicina como atendimento particular, como consulta de 1 hora, como consulta completa, como atenção do paciente antes da consulta, durante a consulta e após a consulta. A gente já vê de forma muito diferente essa dinâmica. A gente começa a entender o
que é fazer medicina? O que é que está escrito no livro que você consegue aplicar, de fato? E eu quero só mencionar uma coisa, essa questão, você falou de médico raiz. Vou falar uma coisa bem dura aqui, sabe, agora. E a gente sabe que existem vários médicos hoje que fizeram faculdades particulares e aí se formam. E aí eles têm que pagar. Depois que eles se formam, eles têm que pagar a faculdade, porque essa faculdade foi financiada pelo governo. Então ele vai ter que trabalhar por dinheiro mesmo. Ele vai ter que trabalhar por dinheiro mesmo, porque ele tem uma conta enorme para pagar. Tem uma dívida, né? De Ele milhares já de começa reais. devendo, né? Milhares de reais. Então ele vai trabalhar por dinheiro. Existem estudos sobre isso que chegam a uma média de R$ 1 milhão a formação então, médica. e isso é uma lógica muito perversa, porque às vezes ele até quer atender de forma correta, um consultório, Melhor. fazendo uma medicina adequada, mas ele não pode. Ele precisa de ganhar dinheiro, ele precisa de pagar uma dívida que ele fez, que ele contraiu na hora que ele escolheu fazer o curso de medicina numa faculdade privada. É algo delicado, Total. mas é verdade. Isso só tende a piorar, Fernando, porque as faculdades estão aí, o próprio Demografia Médica mostra isso, né? A formação tem caído, a quantidade de médicos aumenta, e isso, mercadologicamente, existe uma única lei que rege e sempre vai reger a precificação de qualquer serviço, de qualquer produto, chama Lei da Oferta e da Procura. Se tem mais médicos, se tem mais oferta de médicos, diminui o preço desses médicos. Então, hoje, infelizmente, isso também, provavelmente muitas pessoas da sua audiência não sabem, que não seja médico, né? Tem médico atendendo por convênio ou clínica popular recebendo 30, 20, 10 reais por consulta. E aí uma frase que eu falo muito aqui no CVM, né, Fernando, é que não são pacientes, não são números, são pessoas, não são consultas, são pessoas. E mais do que isso, não são pessoas, cada pessoa é o amor de alguém. Assim como o seu pai era o seu amor, cada idoso que está sendo atendido agora é o amor de alguém. Então, para que as pessoas entendam, eu falei de energia, que eu recebo muita energia, você não imagina a energia que eu recebo de hater. E os pacientes que não têm dinheiro, atendimento particular, só vai atender gente rica, elitista, mercenário, nananã. Meu amigo, eu tenho que estar fechado com Deus, meu irmão, porque para fazer o que eu faço. Só que depois que caiu a ficha na minha cabeça que também que já caiu também na sua, que o sistema mercantilista, o sistema de mercenários não é no particular, é no público. Infelizmente, é no plano de saúde, é na clínica popular. Lá sim, quem manda é o mercado. Lá sim, médico e paciente os dois são vítimas. Atendimento particular não. O médico recebe um valor justo, compatível com o que entrega, e quem é aluno CVM, na verdade, sempre entrega mais do que o paciente espera, que por isso que gera o encantamento, e o paciente paga algo justo para o médico e recebe muito mais pelo que está pagando. Então, os dois ganham. Tem que ter ganha-ganha. Você, né, cada um dos nossos alunos, precisam educar os pacientes. Quando a gente dá essa consciência para os pacientes que a saúde dele não tem preço, sabe? Isso é uma ajuda valiosa também, né? Então, Fernando, é isso, cara. Na verdade, o atendimento particular é onde realmente hoje eu tenho o privilégio, o orgulho, bato no peito. Sim, eu fiz umas reclamações aqui ao vivo, mas eu também, deixa eu falar um pouquinho também. Eu tenho orgulho de dizer que tem 1.000 médicos no Brasil e fora do Brasil. A gente tem alunos fora do Brasil e em outros países, irmão, que de fato exercem a medicina com humanidade e tratam um ser humano não como um paciente, como um número, mas com amor. Isso eu bato no peito. E aí, meu irmão, isso dá uma força gigantesca. Você falou em honrar, deixa eu honrar aqui também um bordão que eu não lembro quem foi que criou, ou quem foi que, pelo menos, difundiu mais no grupo. Não lembro se foi no CVM ou se foi na mentoria, mas é isso aqui, eu não vim por acaso, vou ver se dá para aparecer bem, a boa medicina. O resgate da boa medicina. É isso que a gente está procurando fazer todos os dias. Não eu, não Sidney, mas todos que procuraram o CVM, entenderam o método, que aplicam o método, principalmente quem está na mentoria, porque aí já está, isso já entrou no sangue. A gente está resgatando a boa medicina. A gente está resgatando a arte de cuidar. A gente está resgatando isso. A medicina artesanal, né, cara? Realmente o olhar para o paciente, o escutar o paciente, tocar o paciente. Assim, eu tenho muito contato com residentes, muito contato com residentes. Residentes, para quem não sabe, é o médico, geralmente recém-formado, vai fazer uma especialização em determinada área. Então, eu tenho contato com residentes de cirurgia. Então, eu não admito residente de cirurgia que não toca no abdômen de um paciente, não examina a barriga do paciente. Se eu chego no ambulatório, por um acaso, pergunto ao residente se ele não examinou
Obviamente eu não vou chamar a atenção dele ali naquele momento, mas depois eu, porque não se admite isso. A gente não consegue, você não É consegue inadmissível, né? fazer medicina e cuidar das pessoas sem tocar. Não é possível, não é possível. Ó, mas eu vou te lembrar da pergunta. O que você vive hoje, que você olha assim que, caramba, eu não esperava estar vivendo isso tão rápido, que talvez a mentoria tenha acelerado isso. Sem a mentoria, talvez demorasse mais. Atendimento particular de excelência, eu acho que é isso. E aí, quando eu falo excelência, é uma jornada. E o paciente entra em contato com o nosso consultório, ele vai ter uma receptividade e um acolhimento. A gente fala essas palavras, são muito bonitas, mas é verdade. Uma receptividade e um acolhimento por parte das atendentes, das secretárias, que vai deixar o paciente ali imediatamente encantado. Poxa, é esse atendimento? Que coisa boa, que felicidade com que você está me atendendo, que você está querendo me ajudar, que você está querendo contribuir para a minha saúde, você está querendo das credenciais dos profissionais, dos médicos que vão cuidar da minha saúde. Passa pela consulta, pela recepção dentro do consultório, por uma consulta que ela é o CVM, a consulta é o CVM, ela é o CVM, e depois se preocupar com o pós-consulta, que aí isso é uma chave que você vira. Talvez tenha pessoas que não sejam médicos aqui. Quando o paciente ele sai do consultório, há uma tendência muito grande dele esquecer aquilo que o médico orientou, falou, escreveu, recomendou. Mas o médico que ele, depois que o paciente sai do consultório, ele começa a fazer parte da rotina do paciente, ele manda mensagens, ele liga, ele manda orientações, ele manda vídeos, é um médico que está comprometido, ele está empenhado em ter um resultado, e quando a gente diz resultado, é que o paciente tenha uma melhora das suas queixas, ele consiga ter um tratamento adequado, que ele alivie as suas dores. Ou seja, esse acompanhamento e pós-consulta é algo diferencial e que a gente aprendeu no CVM. O valor disso, a importância disso e a relevância que isso tem na direta melhora no resultado do paciente. E o resultado do paciente é o nosso resultado. É isso. Sucesso do Ou paciente é o seja, seu é a sucesso, né? jornada. A jornada. Tem alguma história assim que você possa, obviamente, sem expor o nome do paciente, sem identificar, mas alguma história que te marcou depois que você está aplicando o CVM, depois que você está exercendo essa medicina mais completa? Tem Alguma algumas história marcante histórias, assim? Você possa compartilhar? queria que a história tivesse um final totalmente feliz, mas não é exatamente o que aconteceu. Mas existe um paciente que eu operei a esposa dele muito tempo atrás e ele veio em consulta com a esposa e eu falei, seu fulano, eu acho importante o senhor fazer um exame de colonoscopia. A consulta era da esposa, mas o seu fulano, eu acho que o senhor precisa de fazer um exame de colonoscopia. Uhum. Resultado, a colonoscopia dele mostrou um câncer de intestino. Esse paciente, eu operei ele tinha um câncer de intestino grosso, eu retirei esse câncer de intestino grosso. Ele tinha, ao mesmo tempo, simultaneamente, um câncer de intestino fino. Então, eu retirei esses dois cânceres e eu criei um laço de amizade com esse paciente muito grande. E ele precisou lhe reinternar, reoperar, e chegou um ponto que a doença se tornou muito avançada. E eu operei ele numa segunda-feira. A gente conseguiu que ele fosse para casa na quarta. E ele foi para casa e voltou na quinta-feira para o hospital. E na quinta-noite ele morreu. Eu fui na missa de sétimo dia e encontrei a filha dele. E a filha dele falou assim: ela me agradeceu. Ela disse assim: o meu pai, ele foi para casa, ele comeu gelatina com minha filha, eles assistiram televisão e ele teve uma noite feliz. Ele pôde ficar uma noite mais em casa. E ele teve essa oportunidade. E isso me marcou muito, porque eu estou lendo um livro agora chamado Mortais. Relendo, eu li há muitos anos. E ele fala sobre essa questão de você ter uma morte digna e ter uma morte, se possível, em casa, ao lado de quem você ama, da sua família. E, se possível, não estar dentro de um hospital, entubado, enfim, cercado de pessoas que não fazem parte do seu círculo de convivência, do seu círculo de amor, né? E eu tenho dado a oportunidade, Felipe, pelo menos uma noite, ido para casa, ter tido esse contato com a família, eu acho que essa foi a missão que a gente conseguiu cumprir. A gente não salvou ele não conseguiu vencer a doença, mas ter tido essa oportunidade, isso não tem preço. Eu vim da medicina de família, né, minha formação. E na medicina de família tem um jargão que fala assim: a gente vai estar junto, vou estar junto com você juntos do ventre ao túmulo. E até quando a morte nos separar, eu estarei junto com a tua família. Porque é isso, a gente não vai vencer a batalha. Não é nossa função vencer essa batalha. Nossa função é estar junto. E o estar junto faz toda a diferença para o paciente. E a gente, infelizmente, né, Fernando? Infelizmente, foi uma das palavras que eu mais falei nessa live. Infelizmente, a gente
gente é doutrinado, treinado para querer vencer. E, pô, que massa quando a gente vence, mas não deve ser esse o objetivo. Que massa, Fernando, e que incrível e que maravilhoso a gente estar conseguindo resgatar essa boa medicina do estar junto, mesmo até depois da sua morte. E que massa! E hoje, meu amigo, você faz parte dessa medicina, desse grupo, né, de médicos que podem dar esse presente para os pacientes e para as famílias. A minha avó vai morrer em casa. A pessoa que mais me ensinou medicina, ela vai morrer em casa, porque é isso. É isso, é o que é importante para a pessoa. Pode ser que para alguém morrer no hospital seja digno para ele. Por isso que o foco tem que ser no paciente. Eu quero morrer em casa. A minha avó vai morrer em casa. E ela vai morrer lá no Piauí, porque ela também queria morrer no Piauí. Ela morava em Manaus comigo, mas ela sempre dizia, eu quero morrer, quero ser. Na verdade, ela nunca quis morrer, né? Ninguém quer morrer. Mas ela falava, e é um desejo. Cara, é simplesmente isso, né, Fernando? Às vezes a gente pega os livros grossos, né, com toda a deferência, com toda a gratidão aos nossos mestres, a todos os colegas que deram uma vida para escrever esses livros. São a nossa base da parte técnica, mas a gente está aqui para levantar a bandeira de complementar. Não é uma coisa ou outra, é os dois. Muita gente, quando eu comecei lá na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, eu comecei a falar de comunicação médico-paciente. E eu fui motivo de chacota. Muita chacota. Aí até alunos meus viravam para mim e falavam assim, professor, eu prefiro um médico que resolva do que um médico bonzinho, do que um médico que me trate bem, que faça uma boa consulta. Desde lá, Fernando, eu dizia, eu prefiro os dois. Por que não os dois? O que a gente tem que escolher entre ou ser mal atendido, do ponto de vista técnico, por um médico bonzinho, ou ser pessimamente atendido do ponto de vista humano por um médico extremamente bom tecnicamente. O objetivo e o mínimo, o pré-requisito mínimo tem que ser os dois. Hoje, para mim, não serve se não for os dois. Se Deus me der vida, Deus me der sabedoria, me der humildade, me der discernimento, continuar colocando pessoas como você, como todos que estão na família CVM, a gente vai fazer essa parada acontecer. A gente vai fazer essa resistência. A gente não vai se curvar à medicina industrial. A gente não vai se curvar à verticalização, ao mercantilismo da medicina. Vai ser a resistência. Enquanto eu estiver aqui, meu irmão, eu quero que essa live está sendo gravada. Isso tem que estar na minha lápide. Eu acho que eu nunca falei isso. Aqui jaz um ser humano que viveu um propósito muito bem definido, o resgate da boa medicina. Pacientes e médicos tenham dignidade nos seus encontros. Não é só o paciente, não é só o médico, é os dois. Eu vivo e respiro para isso. Isso eu quero que esteja na minha lápide. E esse finalzinho aqui a gente saiu totalmente do script. É isso que dá a misturar, por isso que a gente não pode atender pessoas que a gente ama, porque o emocional sempre vai superar, mas eu conto com você, porque é uma batalha árdua. A gente está lutando contra uma correnteza muito forte. E só luta contra uma correnteza muito forte quando a gente tem uma blindagem muito forte. Pessoas, Deus, família. Cara, eu sei que tô vendendo CVM, eu sei que eu vou vender a mentoria, mas do fundo do meu coração, e você sabe disso, não é por grana, não é por dinheiro, não é por fama, não é por nada disso. Você sabe disso. E eu conto com você. Chegar aqui, Fernando, é o mais difícil, meu irmão, acredita nisso. Vencer você mesmo, não uma vez, tantas vezes. Vencer o mundo externo, vencer as dificuldades que elas não deixam de existir. E tá aqui, Fernando. Cara, você é um guerreiro que eu quero do meu lado. Eu conto com você nesse movimento de resgate da boa medicina. Então, parabéns, cara, parabéns de verdade. E eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui. Eu abri seu Google, meu negócio, e eu sempre pergunto, eu quero que você pense aí no recado que eu quero que você deixe para os colegas, talvez para os pacientes também, mas eu queria ler um comentário seu aqui. Porque nada mais justo, tipo, a gente pode vir aqui, eu posso vir aqui, bater no peito e dizer, eu sou o cara da parada, você pode vir aqui e dizer, eu sou o cara da parada. Na verdade, a autoridade está em quem avalia a gente. Nada mais justo nesse dia de celebração aqui para você e para mim, porque o seu sucesso é meu sucesso. O dia que você me mandou uma mensagem falando assim, bati a meta, cara, foi um dia feliz. E é sempre um dia feliz quando eu recebo essas mensagens. Hoje foi um dia feliz, porque eu recebi uma mensagem do Alex. Aí vocês me mandam no privado, né? E aí eu falo assim, por favor, vá lá e compartilha com o grupo. Porque eu já acredito, eu acreditei em você, Alex, quando você não mandava áudio. Eu acreditei em você, Fernando, quando você estava perguntando a cada 5 minutos, como é que eu faço a transição? Como é que eu faço a transição? Como é que eu faço a transição? Eu falava, calma, é um processo, calma, começa assistindo as aulas. E você repetia, e a transição, e a transição. Eu falava, calma, confia. Eu acreditava em você desde lá, então não é é óbvio que eu vibro, é óbvio que eu fico feliz, mas, cara, eu já acreditava em você. Mas não sou eu que tenho que acreditar, é o grupo que precisa acreditar. É a galera que tá assistindo essa live que precisa acreditar. É a galera que tá ouvindo esse podcast que precisa acreditar. Então não adianta só compartilhar comigo, tem que compartilhar com eles também. Então, olha só, tem aqui nos comentários no Google, que é aberto, né? Então, os pacientes vêm aqui e avaliam, né, o atendimento médico. É difícil escolher um, mas vamos lá. O Dr. Fernando Melo não é um médico, ele é o médico, não tenha dúvidas. Se consultar com ele vai ser o melhor investimento da sua vida. Gratidão a toda a sua equipe
equipe. E ao senhor, parabéns por seu atendimento mais que perfeito. E aí eu só posso te perguntar, como é que você se sente quando chega isso aqui? Você lê isso aqui? Qual o sentimento que você tem? Agradecer a Deus, antes de mais nada, porque a gente se coloca às vezes na vida das pessoas, às vezes por acaso, mas a gente investiu tempo, investiu conhecimento, abdicou de muita coisa, se dedicou muito, se comprometeu muito, mas sabendo que ali, quando você está atendendo um paciente, fazendo uma consulta, você está se dando para o paciente. E eu vejo que essa expressão dessa paciente, eu lembro dela, é uma expressão de gratidão, mas é uma expressão também de amor. E é o que a gente faz todo dia. A gente ama fazer medicina, a gente ama cuidar, a gente faz com prazer, a gente faz por amor. Não é pelo dinheiro. O dinheiro é consequência, é resultado, mas não é pelo dinheiro. Quando eu me envolvo em ajudar o paciente, cuidar do paciente, por tudo que eu aprendi, mas eu me empenho em fazer com que ela sempre saia pelo menos 1% melhor que ela entrou no consultório. Se eu não conseguir aquilo ali, eu não consegui fazer minha medicina, não consegui exercer a arte de cuidar, não consegui, de fato, aliviar, curar, eu não consegui. Eu preciso disso. E toda essa caminhada que a gente teve ao longo de CVM, de mentoria, faz com que cada vez mais a gente consiga fazer isso com mais capacitação. A gente acaba repetindo isso, exato. Porque é A gente treinado, acaba né? repetindo isso 1, 2, 5, 10, 15, 20 consultas e não é robotizado. É porque o grau de envolvimento e de contato com o paciente é tão grande que é uma coisa quase automática, mas é praticamente um amor automático. A gente consegue ali, naquele momento, durante 60 minutos, se doar muito, servir ao paciente, entender aquela dor e mudar aquela história. O paciente sente isso, ele sente verdadeiramente. E ela está só expressando isso aí em palavras. Tem uma frase que você fala, um dos vídeos que você gravou pra gente, acho que foi o primeiro vídeo. Aquilo também me marcou muito. E sempre que eu posso, eu relembro isso. E se eu não me engano, a autora é Roberta Isso, Torto. é Isso? exatamente isso. Você lembra da frase? Quando a gente deixa de aprender, a gente morre. Realmente a vida é um aprendizado contínuo, está aprendendo todo dia, a cada situação, a cada consulta, a cada contato com o paciente, a cada contato com as pessoas com que a gente acaba se relacionando. E até fazer uma menção aqui à nossa colega Socorro, que ela é uma referência e eu acho que Deixa eu ativar os é uma comentários aqui. pessoa com quem a gente aprende diariamente a ser mais humano. É uma pessoa que ela é inspiração para a gente, ela é uma guerreira, ela é uma médica que trabalha com a parte de infectologia lá no Pará, em Belém, no Pará, que teve muito destaque durante toda essa pandemia e que agora está formando o filho em medicina. E, enfim, é uma pessoa que a gente se inspira muito em como ser mais humano. Já que a gente está transbordando amor, o filho da Socorro, que está se formando agora, já é da família CVM. Foi um presente meu para ele. Na verdade, para ele, né? Meu amigo, já encaminhando aqui para o final, foi talvez uma das lives que eu realmente mais me emocionei. E olha que é difícil me emocionar hoje em dia, tá? Mas eu acho que... Eu não acredito no acaso, eu acredito muito em Deus. Eu acho a minha vida uma prova de que Deus é real, que Deus é mais visível do que a gente imagina. Porque, cara, nada explicaria o que está acontecendo. Não tem lógica, tá? Tudo que acontece. Então eu só posso agradecer, meu irmão. Eu queria agradecer de verdade. Eu não tenho mais o que te perguntar, eu não tenho mais o que falar. Eu queria deixar franqueada a palavra para você deixar um recado aqui para algum colega que, porventura, se identifique com o que a gente falou aqui hoje, se identifique com a nossa mensagem, se identifique com a nossa bandeira, se identifique com o nosso movimento. Tá, eu é que preciso realmente te agradecer por essa oportunidade da gente poder falar aqui sobre medicina real, sobre medicina sonhada, sobre medicina exercida, que a gente desempenha todo dia, e dizer que eu sou filho do CVM, eu sou agora guerreiro junto ao CVM. A gente vai batalhar junto sempre por esse resgate da boa medicina. Eu acho que essa é uma bandeira que a gente vai empunhar e vamos realmente batalhar nesse sentido, de sempre ter um exercício mais nobre, mais digno, mais completo da medicina. E para aqueles que, porventura, ainda têm dúvida a respeito da mentoria, eu só quero dizer que boa parte da medicina que eu exerço hoje eu devo a Sidney e a todas as ideias encampadas pelo CVM e pela mentoria
mentoria. E realmente a gente tem um laço, uma estrutura familiar que se apoia, que se ajuda, mas que realmente faz um trabalho para que a gente, em conjunto, faça uma melhor medicina, que cada um consiga, no seu nicho, na sua cidade, na sua especialidade, desempenhar sempre a medicina com muito mais excelência, com muito mais capacitação, com muito mais profissionalismo, mas com muito mais atenção ao paciente. Eu agradeço aí realmente essa oportunidade, agradeço a presença de todos, tem uma série de pessoas aqui. E é isso. Obrigado, Sidney. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, meu irmão. E, ó, eu não fiz perguntas estratégicas hoje, mas é só o começo. Parabéns. E, ó, Fernando, eu tenho feito isso nas outras lives, e por mais que eu seja mais jovem, mais novo que você, mas eu peço licença para fazer algo que para mim é muito... faz sentido fazer, que é dizer assim, ó, parabéns, você conseguiu. Não é que você já chegou lá, que você agora não vai continuar, mas é porque você já conseguiu. E não tem a ver só com faturamento, não tem a ver só com viver de particular, tem a ver com algo muito mais profundo. Você já é um vencedor, você já é uma pessoa iluminada. Eu falei aqui que eu sou um instrumento. Eu me enxergo nitidamente como um instrumento. Então, parabéns, você conseguiu. E assim como é difícil perder peso, é difícil guardar dinheiro, é difícil ter uma família sólida, mas mais difícil do que tudo isso é manter. Então, você conseguiu, e agora vamos para o próximo nível, que é manter e, obviamente, crescer. E aí, como eu sempre falo, bora para cima. Valeu, meu amigo. Fica com Deus. Obrigado a todos.